Boa tarde, meus amigos, espectadores. Alegria grande estar aqui com vocês mais essa tarde de sábados para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro, juntamente aqui com o nosso amigo Luiz Carlos, estaremos juntos aí para refletirmos a respeito do nosso tema de hoje. Hoje, um dia especial, né, Luiz? Estamos até uniformizados, né, com a camisa da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. Estávamos em uma ação social que continua, né, Luiz? Hoje é o dia todo no Orfanato Santa Rita de Cássia, em Jacarepaguá. Um trabalho lindo lá com as nossas crianças, né, Luiz? Muito bacana. Participando da alegria, da satisfação desse dia com as nossas crianças e com as irmãs no Orfanato Santa Rita de Cássia. Portanto, a voz está um pouquinho, né? Festa de criança é sempre... Estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos ao vivo dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos sempre da importância, meus amigos, da participação de vocês, com mensagens, dúvidas, comentários, perguntas, que podem ser enviadas através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, através da rede ou radiobrasilespírita.com.br, ou também através do nosso número de WhatsApp, 219-6632-8040. Estaremos no finalzinho do programa ajustando aí algum tempo para estar respondendo essas perguntas ou dúvidas. Lembramos sempre que a nossa proposta é uma proposta universalista. A gente vai estar falando aqui, refletindo a respeito de temas. Vamos abordar ciência, filosofia, religião, e em especial vamos focar na doutrina espírita, no espiritualismo, né, nessa convivência, esse intercâmbio aí entre os dois planos, como base de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, quais os nossos propósitos em terra, para que possamos pautar melhor aí as nossas discussões. Na semana passada fizemos um programa sobre o Bhagavad Gita. Falamos aí desse clássico hindu, desse momento em que Arjuna, uma representação crística, faz um diálogo com Krishna, faz um diálogo com Arjuna para que auxiliar, né, nesse despertar, o encontro com as dificuldades internas, inimigos internos, né, que todos nós temos aí, que são os nossos... Todos nós temos os Kuravas e os Pandavas dentro de nós, né? O lado obscuro, o lado mais claro. E aí precisamos fazer escolhas em determinadas situações. E nesse momento do diálogo, Krishna elucida, né? Passa para Arjuna o melhor caminho a se seguir. Hoje vamos estar aí falando do nosso Mestre Jesus, né? Vamos estar abordando aí das parábolas de Jesus, especificamente as bodas, né? E falar um pouco da humildade, né? Jesus esse mestre mensageiro que, quando aqui esteve, procurava passar as suas mensagens, os seus ensinamentos, e de uma forma mais simples, de uma forma mais elucidativa, que alcançasse, né, ao máximo a humanidade naquele momento. E para que isso acontecesse, ele utilizava as parábolas, né, formas alegóricas, para poder passar esse ensinamento, ensinamentos crísticos, mensagens vindas do nosso Criador, para que, principalmente nesse momento que Jesus veio, para poder trazer o sentimento mais nobre, despertar essa essência dentro de cada um de nós, que é justamente o amor. E a eficácia, né, a maneira com que foi trazido esses ensinamentos ficou foi tão bem passado, feito, que hoje, depois de 2000 anos, essas palavras, esses ensinamentos ainda continuam, né, apaziguando corações, amenizando as aflições, né, servindo de instrução, de caminho
ou que a gente sempre comenta, né? O livro, o tutorial, né? Para amenizarmos aí a nossa vivência interna diante das adversidades que são naturais. Não é isso, meu amigo Luiz? Tanta coisa para falar do nosso Mestre Jesus, né? Principalmente das parábolas, né? É até complicado de falar de Jesus, né? Nossa, Na verdade, nosso grande objetivo é perceber, senti-lo melhor, né? A gente tenta explicar esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Mas falando de parábolas, William, o curioso e interessante, e aí vai a sabedoria, né, de Jesus, porque ele falava por parábolas, trazendo para a proximidade daqueles viventes na época, situações, circunstâncias, localidades que eram conhecidas pelas... situações de vida corriqueiras, mesmo, fáceis, né? Fáceis de assimilar. E ainda assim, com toda certeza, ali por trás daquela história, daquela alegoria, existiam profundos ensinamentos transcendentais que muitos daqueles que escutaram essas parábolas naquela época ainda não tinham maturidade para absorver aquele conhecimento. Então, as parábolas não foram feitas como um curso, um treinamento exclusivamente para os homens daquela época. Ela foi criada com o objetivo dela permear toda a existência do ser humano na face terrestre. Porque ele sabia que o Consolador prometido viria em algum momento. Ele chegaria. Como nós sabíamos que é o Espiritismo, né? Ele viria numa condição onde essas mesmas palavras que foram colocadas há mais de 2000 anos pudessem ser interpretadas e absorvidas com uma outra maturidade por aqueles que tentassem ler e refletir sobre aquela história. Conta-se que até os próprios discípulos, eles tinham uma maturidade maior, até pela convivência e pela oportunidade de explicações um pouco mais pormenorizadas das parábolas, até alguns aspectos a eles também não chegava no nível que Jesus já tinha conhecimento, porque eles mesmos também não conseguiriam absorver todo aquele conhecimento. Então as parábolas vieram sim como um mecanismo de uma reflexão, né, de todos nós quanto às principais leis divinas que nós precisamos seguir como uma verdade suprema, imperecível, para a nossa caminhada aqui na face terrestre, né? Na face terrena. Então, o que nós precisamos observar e traduzir para as nossas vidas, aí que é o bacana, é se colocar nessa história e nessas palavras que são ditas por Jesus. Porque muitas delas, e essa não vai ser uma exceção, que a gente vai falar das bodas, né? Nós precisamos saber o que ela nos diz respeito. E se diz respeito, né? Normalmente diz respeito porque nós precisamos de transformar alguma coisa em nós, precisamos de perceber a vida não como um mecanismo de conquistas exclusivamente materiais. E é a grande mudança que nós precisamos ter na nossa vida, é ver a vida como um mecanismo evolutivo, como um mecanismo, uma oportunidade que nós conquistamos, que nos foi dado, né, William, desde o nosso nascimento, que já é uma conquista, né? A possibilidade de nós entrarmos na face terrena, na Terra, já é uma grande oportunidade. Uma oportunidade que muitos estão do outro lado querendo reencarnar, né? E não são... disse, né, William, que pelos milhões de pessoas que tem aqui, tem 10 vezes mais do que nós encarnados. Né? A fila é muito grande. E a fila não anda rápido, não. Tem gente que não, a fila anda. A fila dela é muito longe. E o pior é que quem estiver no final pode ser que não consiga nem mais encarnar, né? Porque não vai ter mais tempo. Mas é isso. E Jesus define muito bem, né? Que ele diz, onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, estará
o vosso coração. Ou seja, onde está o nosso tesouro, né? O que valorizamos na nossa existência? O que damos valor? Em que acreditamos? Onde direcionamos a nossa crença, o nosso querer, o nosso desejo, o nosso pensamento, os nossos sentimentos? Onde estiver esse nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Nos ensinamentos de Jesus, o que acontece, Luiz, o que é muito natural, é que a humanidade se coloca muito distante disso tudo. Não dá. Não consigo. Como se não fosse possível conquistar, inatingível, né? Inatingível, né? Não é? E que, como se fosse uma distância muito grande, né? Aqueles ensinamentos, a prática daqueles ensinamentos. E o que nos diz sempre os nossos maiores é que jamais iríamos receber mensagens, ensinamentos de que não fôssemos capazes de praticá-los. Ou de, pelo menos, voltarmos a nossa atenção, os nossos pensamentos, sentimentos, vontade, né, querer para alcançar aquilo. E Jesus, em seus ensinamentos, ele diz, olha, vai chegar um determinado momento em que na Terra só irão reencarnar aqueles que estiverem bondade, harmonia, fraternidade no coração. Ou pelo menos a intenção de, ou seja, que estejam voltados para isso. Fazendo, dispensando ou exercitando algum esforço com relação a isso. Na prática, na ação. Né? Não só no intelectual. Não só nos discursos, mas realmente voltado para essa prática. Então, quando ele deixou esses ensinamentos, precisamos acreditar, precisamos fé, né? Que podemos. O que acontece é que, na maioria das vezes, não acreditamos nem em nós mesmos. Não é isso? Desistimos no primeiro escorregão, na primeira marolazinha, não precisa uma onda muito forte. Eu acho que a parábola de hoje até fala sobre isso, né, William? Seria até importante. É isso. A gente contar um pouquinho a história, né, William? Como é que Jesus hoje, quis passar isso, né? A gente, hoje, né, a gente tem até que otimizar o nosso tempo, porque é muita coisa para si, né? Nós vamos ver aí a parábola das bodas, né? Um rei preparando um festim de bodas, né? Uma festa, convidando, né, a humanidade para a comemoração, né, desse festim. Isso. E ele manda os seus servos, né, convidar a todos. Esse convite, como Jesus narra na parábola, a primeira mão feito aos hebreus, né, que dispensavam pouca atenção a esse lado mais sagrado, sublime, ou seja, eram levados ou iludidos ou adormecidos ainda para essa verdade divina, sagrada, se dispersavam muito fácil pelos anseios e ilusões terrenos, mundanos, Mamon, César. Representavam os céticos, né? Os materialistas, né, William? Que se desviavam por qualquer festinha, qualquer trabalho material, qualquer desejo da matéria. Recusavam facilmente esse convite, né, para esse festim, que seria o semear da Boa Nova, né? O amor que Jesus veio trazer para o coração da humanidade. Não é isso, Luiz? E hoje é comum ainda, passados-se 2000 anos, há mais de 2000 anos,
e a gente ainda tem aí uma grande parte da humanidade ainda muito dispersos para esses ensinamentos. São livros que ficam só na estante. O interessante dessa alegoria, dessa parábola, né, William, que você começou a contar... Que ainda tem um pedaço grande aí que a gente ainda vai... Que existe o convite em dois momentos distintos, né, William? Primeiro para esses, né? Primeiro para esses. Depois há um outro momento que é convidado, inclusive dizendo que a mesa está pronta, os servos são colocados novamente, porque o primeiro convite não foi aceito, né, William? Esse convite não foi aceito. Justamente por isso, né, Luiz? A atenção estava voltada muito para o outro lado, né? É o que a gente vê no nosso dia a dia. Por isso precisamos de atenção, né? Esse convite, como é que chega para a gente? Damos atenção a ele? Estamos voltados para eles? Paramos atentamente, né, para poder analisar, para poder refletir a respeito, ou não? Ou qualquer outra situação contrária, né, a esse momento divino, a essa reflexão, a essa introspecção, esse encontro conosco mesmo, né, até quando isso nos interessa ou não, até quando somos hebreus, né, dentro desse contexto dessa palavra. É isso que precisamos analisar, refletir a respeito, né, Luiz? É sempre importante, né, William? Na verdade, esse convite que é feito simboliza o convite que todos nós, de alguma forma, temos diariamente para a nossa transformação. Porque a vida nos provê de muitos recursos para nosso amadurecimento. O nosso Criador, simbolizado até por Jesus, pelo exemplo que ele nos passou há 2000 anos atrás, ele traz toda essa oportunidade, um caminho certeiro para a gente ter sucesso nessa caminhada. Mas esse caminho depende de nós querermos, né? De nós perseguirmos essa caminhada no sentido de acompanhar o que Jesus nos ensinou. E quantos convites, né, Luiz, que nos chegaram, e continuam chegando e que dispensamos facilmente. Quantos mensageiros, quantos servos do nosso Criador vêm até nós a todo momento nos entregando esse convite. Venha para essa festa no reino dos céus. Venham festejar, né, a sua felicidade, porque estar, né, junto ao sagrado, ao divino, é o encontro da nossa felicidade. Acho que nosso tempo já estourou. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não esqueça de mandar as perguntas, dúvidas, comentários. No finalzinho a gente vai estar aí falando a respeito. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Hoje falando aí desses ensinamentos que nos chegaram há mais de 2000 anos e ainda, né, ou seja, há de eterno, isso vai nos amenizar os sofrimentos, aflições, angústia, tristezas,
Basta que entendamos essa mensagem crística e colocamos de fato no nosso dia a dia. Nessa parábola das bodas, o festim das bodas, nós temos aí o nosso Criador, Deus, né, trazendo um convite. O rei manda os seus servos para convidar a humanidade para essa festa, para esse festim de bodas. Jesus veio trazer esse convite do nosso Criador e para que a humanidade possa participar do reino dos céus, dessa festa. Esses primeiros convites chegaram aos hebreus, que estavam totalmente voltados, distorcidos, adormecidos, distantes dessas verdades divinas, e recusaram esse convite. O rei, então, diante dessa situação, né, da posição com os rebeldes, mandou que seus servos estendessem esses convites a uma segunda classe, aos bons, os maus. Ele queria que o convite se alastrasse por toda a humanidade. E aí, esse convite se abriu e os servos de esquina a esquina convidando a todos para esse festim, para essas bodas. Ou seja, abriu-se as portas do céu. Meu filho, né, o meu mensageiro, Jesus, esteve aqui entre nós, falando desse reino que não é o da terra. Falando desse Pai, que é Pai de todos, né? Que na codificação de Kardec temos a definição clara, né? Razão primeira de toda, né, a criação, inteligência suprema, que vem trazer, e através de seu mensageiro Jesus, vem trazer o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o que estamos fazendo aqui, quem somos nós, quais os propósitos de estarmos aqui. E diante desse convite feito para toda a humanidade, nós tivemos, né, muitos que compareceram. E aí tem aquele detalhe, né, Luiz? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Conta, né, nessa parábola, né, William, que nesse último chamamento que o rei fez, e foi nessa última tentativa, que entre muitos desses apareceram alguns que o rei perguntou por que ele estava ali. O que fazes aqui, né? O que fazes aqui se a túnica nupcial dele, na verdade, as vestes dele não estava, né? Não estão apropriadas para aquele ambiente. E conta-se na história que eles não estando, vamos dizer assim, adequados ao ambiente, eles foram retirados pelos seus servos e jogados num lugar onde seriam tratados com ranger dos dentes e sofrimento. Isso quer dizer que a leitura que é feita, essa túnica nupcial, é a nossa essência. É o que está no nosso interior. É a nossa verdade divina. Não é a máscara. Não é o personagem. É o ator. É o que temos no nosso coração. Essas são as vestes necessárias para adentrarmos a esse festim, a essa festa sagrada no reino dos céus. A túnica nupcial, nessa parábola como um todo, ela representa a fé e a confiança na providência divina, né? O rei ali, e aí a bodas fala que na verdade é bodas, um festim para comemorar um evento de seu filho, o filho Jesus, e eles estão ali para comemorar a vinda de Jesus como um ensinamento, né? Porque Jesus foi o primeiro protagonista de grandes ensinamentos, né, que atingiu a humanidade. É claro que tiveram alguns antecessores, né? Tivemos os profetas, né? Tivemos Sócrates, que representam, todos esses antecessores que vieram, representam os servos. Krishna, Buda. Né, que representam
aqueles que trouxeram a boa nova e que também muitas vezes foram rejeitados. Então, dentro desse contexto da parábola, mostra que nós tivemos e estamos tendo várias oportunidades, pela providência divina, de refletirmos na nossa caminhada em relação àquilo que nós estamos fazendo na nossa vida, na nossa existência. E é essa grande reflexão que nós precisamos trazer para hoje, para todo dia. O que nós estamos fazendo, né, da nossa caminhada, dos recursos, né, que o banquete da vida nos oferece. O banquete desse festim são os recursos que o nosso Criador nos oferece, que estão disponíveis para nosso uso. O nosso Criador nos oferece diversos recursos, desde o nosso nascimento até a nossa morte física. Física, não é a morte definitiva. E com toda certeza que quando nós partimos para o lado espiritual, do outro lado também temos uma série de oportunidades de aprendizado, de forma que em algum momento nós tenhamos que retornar à vida terrena, na matéria, para um novo aprendizado. Nós estamos nessa caminhada entre vida terrena e vida material, depois volta para terrena, material, espiritual. Essa samsara, né, que a gente chama, né, William? É a rede. Esse vai e volta, insistente, né? Por quê? Porque continuamos teimosos, continuamos orgulhosos, insistentes em manter uma postura que nos traz sofrimento e dificuldades. O ranger dos dentes, né, que se fala, o sofrimento que nós trazemos para a nossa caminhada em função da nossa inconstância, em função da nossa caminhada distante das leis naturais, das leis que Jesus nos colocou como verdade suprema. Essas verdades, essas leis naturais, nós temos que segui-las querendo ou não. Não por ser um Deus punitivo, um Deus que tenha que fazer. Não, tem que fazer dessa forma. Porque o que a sabedoria sideral nos aponta, que é o caminho certo a seguir. E se nós somos deuses, centelhas desse Deus, melhor dizendo, né, William? Centelha divina, todos nós. Nós não podemos contrariar essas grandes verdades que fazem parte de nós. E é exatamente essa distorção entre aquilo que nós somos verdadeiramente enquanto seres na eternidade e aquilo que, pelo nosso livre-arbítrio, queremos seguir contrário a essas leis, que nos trazem dores e sofrimento. Que nos distancia, porque nos distancia. E toda vez que nós distanciamos daquilo que é a nossa natureza, que são as leis naturais que nos direcionam para essa natureza divina, nós vamos ser redirecionados para que volte a ela. Né? Então, se estamos indo no caminho contrário, as leis naturais, pela sua sabedoria, pela sua consistência, pela sua estrutura, naturalmente vai nos mostrar, vai nos possibilitar uma reflexão para nós voltarmos a ela. E aí é exatamente essa falta de humildade, William, essa falta de crença, essa falta de fé na providência divina, que dificulta essa caminhada. Porque nós estamos falando, essa parábola fala muito de fé e confiança no divino. Mas a pergunta é, o quanto nós temos fé? A fé é uma palavra subjetiva, até certo ponto, mas ela mostra que à medida que nós caminhamos de acordo com essas leis naturais, ela vai ficando mais perceptível. Ela vai ficando mais natural, ficar mais palpável. Não palpável de explicar, mas mais palpável, melhor dizer, no sentido de viver a vida com menos insegurança, de uma forma mais fluida. Mesmo que as coisas estejam acontecendo ao nosso lado, né, as coisas difíceis que estão acontecendo, as guerras, as dissensões, as corrupções, as oportunidades negativas. Eu falo oportunidade, mas não posso dizer o que é uma oportunidade, mas
os convites, né, que os seres que não são divinos, vamos dizer assim, né, os irmãozinhos menos instruídos, que constantemente vêm próximo de nós, nos convidando para sair do caminho adequado. Se nós estamos com essa fé fortificada no bem, é natural que elas passem por nós sem Está mais fortalecido no sagrado, né? Elas não atingem. não vão atingir. Por que Jesus não era atingido? São as tentações, né? Pelas tentações. Livrai-nos das tentações. Mas quem tem que livrar das tentações somos nós mesmos, né? Trazendo, por isso que precisamos, né, Luiz? Trazendo esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Praticando, né? Exercitando. Não deixar esses ensinamentos só na estante, só no livro. Por isso chama a atenção das vestes. É importante que estejamos nesse banquete, mas que estejamos com as vestes nupciais. Porque senão, não podemos ficar. E aí, o que chega de ensinamentos é que não adianta estarmos em um centro espírita tomando passe e água fluidificada, não adianta estarmos na igreja comungando, não adianta estarmos com, né, um pai de santo, não adianta estar se o nosso interior não estiver voltado, ou seja, se essa veste não estiver límpida, não estiver sutil, se essa veste não for a nupcial, senão seremos convidados a retirar. Jesus falava pra gente, eu falo assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quando ele fala de vida em abundância, é trazendo pra gente uma confiança de que tudo a nós é permitido, né? A vida vai naturalmente gerar para todos nós aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. E esse gerar aquilo que nós precisamos não quer dizer que nós temos que ficar naquela fé cega, achando que Jesus veio para a cruz e sofrer pelo pecado do mundo. Não é isso. Mas no sentido que nós temos todos os instrumentos necessários para a nossa caminhada. E que Ele está em nós, de alguma forma, a nos direcionar, né? A nossa consciência, o nosso subconsciente, tem os mecanismos necessários para nós fazermos as buscas corretas, né, William, para a nossa caminhada. Então, a fé ela tem que ser raciocinada. A fé cega no nosso Criador, ou seja, fé é fé. Eu tenho fé, né, no nosso Criador. E diante do conhecimento, da investigação, do conhecimento e da análise, né, eu tenho um raciocínio de tudo isso. Sei que existe uma força primeira, sei que existe uma razão primeira, uma inteligência suprema, que eu tenho fé, que eu acredito. Existe uma sabedoria em tudo isso, né, William? E leis que nos regem, né, porque nada está solto. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, tudo que a vida nos coloca no nosso dia a dia, sabemos que são instrumentos para as nossas provas. Estamos em teste, em prova, a todo momento. A todo momento. A todo momento vai ser testado e vai ser analisado quais as vestes que estamos utilizando. E se a parábola é bem clara, se essas vestes não forem as vestes nupciais, se não houver essência, né, se o sagrado não estiver, se for máscara, não passa. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E essa escolha é feita com uma leitura divina. O que está sendo contabilizado é a nossa essência, é o que de fato somos. Por isso a importância. Seja quem tu fores, mas seja sabendo. É verdade. Né? Porque no crivo, na análise divina, não tem como esconder, não tem como colocar embaixo do tapete ou forjar. Vai ser visto ali, como diz na parábola, né? Que o rei fala, você aí,
E essa questão da fé cega, né, William, é um ponto interessante, que existe... Fé com conhecimento, né? Muitas vezes a fé cega, ela gera no caminho oposto, quando a pessoa cai em si, que aquela fé cega numa suposta isenção de sofrimento, quando o sofrimento se abate sobre ela, vem o oposto, que é o ceticismo, o não acreditar em nada, né? Por quê? Porque estava entendendo que todos aqueles aspectos negativos que fazem parte da sua vida pelo seu comportamento seriam apagados simplesmente porque Jesus veio à cruz e salvou todo mundo. Quando se percebe que aquilo não aconteceu, passa para o momento seguinte, que é, então eu não acredito em nada. Se esse Deus que eu acreditava não existe, esse Jesus que estava ali não fez nada por mim. Quando, na verdade, Jesus, ele não veio fazer por nós mais do que passar o conhecimento, o exemplo, para que nós seguíssemos a nossa caminhada. Ele não vai fazer por Só nós podemos fazer. Cada um de nós cabe a ação de fazer a autotransformação. Então, não basta que exista um anjo, os anjos estão a todo momento permeando a nossa vida, assim como os irmãozinhos menos instruídos. Agora, se nós temos ouvidos e percepções para seguir para um lado ou para o outro, é escolha nossa. É por isso que nós chamamos isso de livre-arbítrio. Nós temos a escolha de seguir caminhos diametralmente diferentes, de acordo com o nosso desejo, com o nosso interesse. E esse também é um caminho, uma verdade que nos foi dado, oferecido. Isso é um recurso que nós vamos nos tornar anjos, não porque foi imposto por alguém, um criador que nos impôs ser anjos. Apesar de sabermos que nós estamos todos, vamos dizer assim, com essa herança de ser em algum momento do tempo, anjos. Nós seremos anjos em algum momento. Até aqueles irmãozinhos que hoje estão totalmente distorcidos nessa caminhada. Adormecidos nessa caminhada. Mesmo eles vão, em algum momento, se ajustar e fazer a caminhada, assim como nós estamos buscando. O caminho é único, né? O caminho é único. Do átomo ao arcanjo. O que precisamos estar atento é por onde vamos seguir, né? Emmanuel claramente nos passa uma mensagem que encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Esse é o momento de reflexão, né? Para onde estamos direcionando o nosso coração? É o que falamos no início. Onde está o nosso tesouro, é onde estará o nosso coração. Ensinamento do nosso mestre. Verdade. Então precisamos atenção a isso, ao que buscamos, em que acreditamos, né? Onde estamos direcionando as nossas vibrações, porque nós é que direcionamos o nosso coração. E sabemos que as leis divinas vão nos fazer cumprir, causa e efeito. Os frutos que vamos colher, né, são das sementes que estamos semeando. Né? E o que fazemos? Quais sementes? Qual a qualidade dessas sementes que estamos semeando aí nessa nossa estada? Eu acho que chegamos aqui ao finalzinho já do segundo bloco aí do nosso programa. Nós temos perguntas aí já para o terceiro bloco, né? Não esqueçam de mandar, continue mandando perguntas. As que não conseguimos responder no próximo bloco, faremos através do e-mail. Por isso não esqueça, mande também o seu endereço eletrônico que vamos retornar. Vamos fazer mais um pequeno intervalo? Temos que fazer, né? E já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí.
E para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Hoje nós estamos aí refletindo a respeito das parábolas, desses ensinamentos trazidos pelo nosso mensageiro crístico, Jesus, que aqui esteve há mais de 2000 anos, trazendo os ensinamentos aí que até hoje nos alivia o coração, né? Nos mostra que, sendo claro que o reino não é desse mundo, né? Nós somos muito mais do que essa matéria, nós somos muito mais do que esse corpo físico e somos regidos por leis universais, são leis vindas do nosso Criador e que, consequentemente, nós teremos que responder por todas elas. Por isso, precisamos estar sempre atentos a esses ensinamentos que funcionam como um manual de funções, um tutorial, para que possamos amenizar um pouco a nossa estada nesse plano físico, porque estamos num momento de provas, momento de expiações, momento de transição, e vão se fazer presente as adversidades, porque elas são necessárias, elas são instrumentos para que possamos fazer as nossas provas. Estamos aqui para isso. Na codificação, Kardec claramente nos deixa essa posição. Os propósitos de estar aqui, um deles é justamente isso. Vamos testar, vamos ver se aprendemos a lição. E nada mais eficaz do que a prática. Então, essa prática ela vai estar presente no nosso dia a dia, a todo momento. Precisamos muita atenção, que tudo que nos chegam, direto ou indiretamente, próximo ou distante, são provas, né? Como lidamos com isso? Né? Qual a nossa reação diante disso? O que emana, o que sai dos nossos corações diante dessas situações que nos cercam no nosso dia a dia? Né, Luiz? Isso aí é a reflexão de toda semana, né, William? O conteúdo que nós passamos aqui no Universo Crístico, de alguma forma, é um meio para refletirmos o que nós podemos fazer por nós mesmos, no sentido de fazer com que essa túnica nupcial, com essa maturidade que nós ainda não temos, possa ser conquistada nos nossos dia a dia. E não tenho dúvida, William, que essa transformação depende exclusivamente do nosso querer, da nossa intenção de seguir nessa caminhada, de observar melhor as oportunidades que nós temos de transformação. Ou seja, tudo começa em ter o interesse de transformar, de ceder um pouco os desejos, gradativamente, se não pode ser totalmente, né? Ninguém se transforma de uma hora para outra, mas que nós possamos nos transformar naquele caminho, né? No caminho infinito que fala Joel Goldsmith, que fala Mabel Collins, Luz no Caminho, no caminho de transformar, matando o desejo, matando a intenção de viver na matéria, sabendo conviver com aquilo que é imperecível, os valores do espírito, os valores que nós vamos conquistar para a eternidade, né, William? E aí, nós temos uma pergunta aqui, William, vamos para ela? Isso, da nossa amiga. Isso. Agora, acho que seria importante a gente falar da humildade, né, William? Acho que seria importante a gente falar da humildade, porque a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que você imagina, todos esses recursos que nós temos, né, que a providência divina, como nós já conversamos, nos oferece, e nós simplesmente fingimos que nós nos bastamos sem ele. Nós não precisamos disso. Eu não preciso me preocupar com vida futura, eu não preciso me preocupar com caridade, eu não preciso me preocupar em tratar bem o próximo. Aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, eu não preciso disso, né? Muitos de nós pensamos, o que eu preciso é de um bom carro, de um bom apartamento, de roupas que me deixem bonito, eu gosto de fazer atividade física para ficar bonito e as pessoas gostarem de mim. Ou seja, uma série de aspectos que a vida material, né,
física nos oferece e que nós colocamos acima de todas as outras coisas. Essas coisas que nós almejamos na nossa caminhada, seja por querer ser aceitos, seja por nós gostarmos, todas elas são perecíveis. E nós não reconhecemos a nossa falta de humildade em relação a perceber que esse caminho nos leva num caminho de ilusão. Que muitas vezes só vamos perceber que é uma ilusão quando chegarmos no final da nossa caminhada. Quando já tivermos com os cabelos grisalhos, já com o corpo cansado, e nos momentos que nós estivermos sozinhos, ou em cima de uma cama, nós vamos perceber que muito daquilo que nós vivenciamos, a gente vai se perguntar por que aquilo tudo. Será que não poderia ser diferente? Mas a gente não precisa esperar um final de vida, um sofrimento, uma dificuldade, ou uma perda de alguém que nós amamos, para fazer essas reflexões. A providência divina nos oferece as oportunidades de exercitar e de procurar um caminho melhor todo dia. Todo dia nós temos 24 horas para viver diferente. Por que eu vou esperar chegar um momento de dor, de sofrimento, para alertar, né? Alertar, para refletir. Então esse é o grande chamamento que nós precisamos estar atentos, vigiar, para buscar o agora, e não daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando acontecer aquilo que nós não queremos que aconteça na nossa vida, mas invariavelmente acontece. O sábio aprende com a experiência do outro, não precisa sofrer para poder, né? Ensinamento isso. Então, e Jesus, na sua experiência, na sua vivência, o curioso que nada do que ele faz, ele se coloca como ele fazendo. Ele se coloca na posição que o Pai faz por ele, através dele. É o Pai que faz em mim, não sou eu. Então, Jesus é um exemplo de humildade, até nos momentos difíceis de vida, que nós também podemos passar na nossa caminhada. Em momento nenhum, ele quis matar, ele quis trucidar, ele quis falar mal, ele quis fazer mal qualquer àquele irmão que ele reconhecia. Naturalmente que era um irmão que estava ainda num momento de vida diferente, na sua maturidade. Isso para nós traz uma experiência de vida maravilhosa, porque nós temos oportunidade na nossa família, na nossa caminhada, de exercitar a amorosidade, a paciência, a humildade, a busca por fazer o bem, a caridade no dia a dia. E muitas vezes nós não fazemos isso, né, William? É preciso ter esse alerta, né, Luiz, a isso. E a gente vê que temos uma pergunta, né? Temos, vamos falar agora, né, William? Porque o nosso tempo, não sei urge, como né? A produção está nervosa ali. Tem uma pergunta aí que é você vai ler aí? Vou. Se você me ajudar a aparecer aqui a pergunta, eu vou fazer. Vai lá ver. Tá, porque a pergunta acabou... Deixa que eu faça a pergunta para você. Faz a pergunta aí e a gente vai... Beleza, muito obrigado. Agora você não... Tecnologia ótima, isso, muito boa. Tem até aqui também, ó. A pergunta é o seguinte, é a pergunta da Luciane de Maceió, tá certo? Que ela faz a seguinte pergunta. Na parábola do festim de bodas, o mestre conta que após o convite aos convidados, os servos foram mortos e ultrajados, e que o rei tomou de cólera e enviou seus exércitos, exterminou os assassinos e queimou a cidade. Como não temos este relato na presente história da humanidade, poderia Jesus estar se referindo a uma destruição em outra época, como a que conhecemos em Capela, por exemplo? Luciane de Maceió. Na verdade, faz-se muita analogia ao que aconteceu após a crucificação de Jesus. Que os romanos, o rei envia os romanos para
queimar a cidade dos hebreus e trucidar todos eles. Mas, na verdade, que isso é fato, isso é história, né? Então faz-se uma analogia a esse momento, após a crucificação de Jesus. Mas sabemos, Jesus foi claro em todo momento que aqui esteve, que quando perguntam a ele, né, vós sois reis, você que está dizendo, eu não disse isso, né? Ou seja, meu reino não é desse mundo, né? Os ensinamentos nos trazidos, né, pelo nosso Mestre Jesus, vindos, né, como um médium do Cristo, ou seja, vindos do nosso Criador, precisamos transcender, precisamos sair da matéria, precisamos ir um pouco além, não é? Sair desses conceitos totalmente materialistas, de fazer o mal a qualquer um. Sabemos que existem as leis divinas, como aconteceu com Arjuna, né? Krishna disse para Arjuna, Arjuna, você é um guerreiro, você tem que, para manter o Dharma, a lei da evolução, você precisa lutar. Faz-se necessário para se manter uma ordem, né? Mostrando para ele que a luta era uma luta interna, era uma simbologia para que ele eliminasse os inimigos internos. Isso que precisamos fazer. Sabemos que vamos colher o que plantamos, né? Nós somos o que fazemos e o que pensamos. E estamos sempre tendo as oportunidades, nas variadas, né, inúmeras oportunidades de reencarnação, justamente para poder ajustarmos os nossos débitos, né? Não necessariamente olho por olho, dente por dente. É o que Jesus diz. Precisamos direcionar o nosso coração ao bem, à fraternidade, amar ao próximo como a si mesmo. Coloque-se no lugar do outro em todas as suas decisões. Ou seja, elimine esse inimigo interno. Consequentemente, todos os desvios de pensamentos e sentimentos, o sistema humano de ser, a doutrina material impõe, como acontecia antes de Jesus com Moisés, né? A humanidade naquele momento era olho por olho, dente por dente, que já havia uma evolução muito grande, que um tempo atrás era pior do que isso, né? Então precisamos estar atentos a isso. Lembrar sempre que todos os ensinamentos trazidos pelos nossos maiores chamam a atenção para o nosso interior, para uma briga interna, para vencermos os nossos defeitos, né? Para lutarmos contra os nossos inimigos internos, egoísmo, as ilusões, né? As nossas paixões rasteiras, os nossos desejos mundanos. Esses precisam ser trucidados, esses precisam ser queimados, né, Luiz? Com certeza, William. Luciene, eu tenho um livro aqui que eu gosto muito, que é do Alírio Cerqueira Filho, tá vendo? Ele faz uma tradução de todas as parábolas, são 2 volumes. E no caso dessa, eu gostei muito da tradução que ele fez, da reflexão que ele fez em relação a essa parábola, porque o rei, ele representa Deus, né, William? Isso. E os servos de Deus, ele mostra que foram destruídos e foram os que antecederam, né, a humanidade. Sócrates, que veio trazer uma boa nova, João Batista, Jesus, todos eles de alguma forma veio trazer a palavra do Cristo na Terra. E todos eles foram de alguma forma destruídos, não foram compreendidos na sua extensão, naquilo que passavam. Mas da mesma forma que eles trouxeram essa boa nova, ela não se perdeu no tempo. Pelo contrário, ela foi gradativamente sendo absorvida até os momentos que nós temos no dia de hoje, onde nós temos uma maturidade maior para compreendê-la. Por isso que essa parábola é viva. Ao longo da história ela vai sendo, né, fortificada. Agora, um outro ponto, um aspecto que se fala nessa alegoria dessa palavra, dessa parábola, é que do rei encolerizado. Deus, soberano e justo, ele não se encoleriza, né? Na verdade, aquilo que nós trazemos
de sofrimento, dificuldade da nossa caminhada, não é porque Deus se encolerizou conosco, é porque nós nos distanciamos das leis naturais divinas, aquelas que foram traçadas como um recurso para a nossa caminhada. E Jesus trouxe esse conhecimento para nós, só que nós continuamos resistindo a seguir nessa caminhada, né? Então, se você quer, assim, são 10 páginas falando só dessa parábola, muito interessante. E então, esse destruir, na verdade, foi o não aceitar aquilo que os nossos profetas e os nossos mestres nos trouxeram retroativamente. Essa foi a interpretação do Alírio, que eu achei bastante interessante. E para nós traz uma reflexão importante, será que eu hoje estou resistente em relação a todos os ensinamentos que o Cristo traz, que o Espiritismo traz para nós? Será que eu ainda sou resistente a me transformar, mesmo conhecedor de tudo aquilo que o Espiritismo, o que o Cristo nos traz através das religiões? Será que nós estamos resistentes a isso? Essa que é a reflexão, William. É a parte, porque faz-se uma analogia a isso tudo que aconteceu em Roma após a crucificação de Jesus, que houve a queima, né, os romanos trucidando, os hebreus queimando a cidade. Entendeu? Mas precisamos transcender os ensinamentos de todos os mestres. Eles falam não desse mundo, isso aqui falamos isso em vários programas. A nossa passagem pela Terra, já tivemos várias encarnações, vamos ter outras, quantas forem necessárias para a nossa evolução. E isso é um segundo na nossa existência eterna. Nós somos imortais, nós somos espíritos em essência, né? E tudo isso que ainda a física quântica está aí para nos mostrar, para nos elucidar a respeito disso. E Jesus foi claro quando aqui esteve. No meu reino não tem formas, no reino de Deus não tem formas, né? Não tem cor. Nós somos brilho, né? Mas ainda materializamos muito a nossa estada. Estamos ainda muito próximo, muito rasteiro a matéria ainda mais densa, né? Ainda estamos em momento, e o objetivo de estarmos aqui, de termos essas oportunidades de reencarnações, é justamente para nos afastarmos disso, né? Para nos distanciarmos dessa coisa mais densa. Porque quando nos afastamos dessa coisa mais densa, quando saímos dessa sansara, chamada por Buda, né, essa roda das reencarnações, é porque estamos nos aproximando do nosso Criador. Estamos elevando a nossa consciência, a nossa essência. E aí, Leon Denis é muito claro, ele nos diz que quanto mais o espírito, que a dor, né, a angústia, a tristeza, o sofrimento, são inerentes a essa parte mais densa da matéria, ainda quando estamos muito próximos, né, das paixões terrenas. E na medida que o espírito emancipa, vai se distanciando dessa coisa. Quanto menos precisamos, ou quanto menos somos apegados aos valores materiais, o que esses mestres nos trazem, menos sofrimentos nós trazemos para a nossa existência. Quanto menos nos preocuparmos com aquilo que é a matéria e nos focarmos naquilo que é imperecível, dizem os grandes mestres, e não é o que a gente está aprendendo, a gente vai aprender a dar valor e aprender a não sofrer por aquilo que não vai acrescentar no final da nossa história, né, William? Tudo que os olhos da carne vê já morreu ou vai morrer. Emmanuel. O efêmero, passageiro, são instrumentos. E nós só temos dois caminhos. Não tem outro. Para cima ou para baixo. Como nós fazemos a escolha. Como nós estamos aqui na Terra e estamos imersos na matéria, criar uma maturidade, viver nela, mas sabendo que nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Viver a vida e repousar em Deus. Acreditar mais.
né? Valorizar um pouco mais, estar mais atento à nossa fé, né? Para onde direcionamos a nossa crença. São os objetivos de estarmos aqui. Chegamos já aí ao final, espero que tenhamos atendido a nossa amiga Luciane lá de Maceió. O programa da semana passada, Luiz, por favor, aí na sua pauta. Passada aí. Ou da próxima semana? Da próxima semana. Da semana passada, Bhagavad Gita, né? Já fomos. A próxima semana, William, o tema vai ser obsessão e auto-obsessão. Necessidade de estudar. Obsessão e auto-obsessão. O quanto de mal fazemos para nós mesmos. Né? A autodestruição, que às vezes passamos encarnações e mais encarnações e não nos atentamos para isso. A pior mentira é aquela que contamos para nós mesmos. Já dizia o poeta, né? Bom, chegamos aqui já ao final do nosso programa de hoje. Agradecer a todos os nossos ouvintes que, né, fidedignamente nos acompanham todos os sábados. Um abraço para todos. Lembrar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Vai até lá, se inscreva. Todas as postagens vocês receberão em tempo real esse comunicado. E não deixe de visitar também o nosso site, universocrístico.com. Um grande abraço para todos. Algumas considerações final? Não, já estamos com o tempo estourado. Um abraço para todos. Um grande abraço para todos, uma boa semana e até o próximo sábado. E que Jesus nos ilumine sempre. Até lá.